Ei vocês, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao meu, ao nosso canal, a mais um vídeo aqui. Bem, hoje eu vou falar desse tema muito importante, um tema onde muitas pessoas estão debatendo e eu venho trazer aqui para nós o que podemos aprender com isso, o que podemos aprender com esse tema e com esse debate que está acontecendo. Bem, nós podemos observar que a nossa Suprema Corte ela está em votação de uma ADPF 442, aonde se trata sobre a descriminalização do aborto aqui no nosso país. Bem, a ADPF é nada mais nada menos, né? No ramo do direito, eu que sou do ramo do direito, sou formado em direito, a ADPF significa arguição de descumprimento de preceito fundamental. É quando uma lei orgânica de município, é quando um ato administrativo de alguma autoridade ali na política, né, ali do governo, ele vai contra um princípio que está na Constituição, um direito da pessoa, um direito social, um princípio ali, Constituição, e aquele ato atinge isso. Aí a pessoa pode entrar com a DPF falando, olha, está atingindo esse preceito fundamental, está atingindo a dignidade da pessoa humana, ela pode entrar com a DPF. E nessa DPF, ela foi proposta, né, por um partido político em 2017, e desde lá até então, muitas pessoas foram vidas, entidades foram vidas, e está aí, para votação, né, nos seus últimos trâmites aí, se descriminaliza ou não. E olha, o que podemos pegar deste caso, o que podemos aprender deste caso? Eu peguei aqui 3 pontos aqui que podemos aprender e que podemos pegar aqui acerca deste caso. Mas antes de começar, às vezes você deve pensar, Lucas, mas isso vai proteger as mulheres que foram parará, pururu, paradas. Olha, eu vou falar aqui pra você. O artigo 128 do Código Penal, ele diz e ele autoriza um aborto, que fala que não é crime um aborto, quando, inciso 1, eu vou ler aqui o artigo para você. Não se pune um aborto praticado por médico, aborto necessário, inciso 1, se não há outro meio de salvar a vida da gestante, aborto no caso de gravidez resultante de êxito, e terceiro, se a gravidez resulta de êxito, e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz de ser representante legal. Eu não posso falar essa palavra inteira, êxito, porque no YouTube corta, né? Então, sim, aqui no país, quando infelizmente temos uma vítima disso, ela pode ser amparada por esse artigo. Não é crime fazer isso se ela foi, né? Se ela foi vítima dessa ação aqui tão repugnante, né? Que um ser humano pode fazer com o outro. Mas aqui, os 3 pontos aqui que eu posso trazer pra gente. O ponto negativo número 1 é sobre a perspectiva bíblica. Antes de eu trazer aqui a perspectiva da ciência aqui, eu vou trazer a Bíblia para nós. Lá em Jeremias, no capítulo 1, no versículo 5, diz assim: antes de formar no ventre, eu o conheci. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Aqui vemos que Deus ele tinha planejado a vida de Jeremias aqui, antes mesmo dele nascer. A Bíblia, nós podemos ver aqui diretamente que ela valoriza a vida. Um dos 10 mandamentos é não matarás. Não podemos matar. Sendo que muitas pessoas descumprem esse mandamento, dos 10 mandamentos. Muitas pessoas elas têm a audácia de tirar a vida de outra pessoa, que é uma coisa que eu repudio. Que é uma coisa que eu penso assim, cara, se só Deus deu a vida, por que o ser humano pode tirar a vida do outro ser humano? Isso é muita audácia para o meu gosto. Tipo assim, eu me coloco como Deus, eu me coloco como entidade ali, eu sou o dono daquela pessoa, eu vou tirar a vida dela. Sabe, isso é uma coisa muito audaciosa e isso me deixa indignado. Eu tenho sede de justiça acerca de tanto homicídio que acontece. Cara, isso é triste, isso deveria nem hesitar na cabeça de uma pessoa, tirar a vida de outra. Tirar a vida de outra. E às vezes as pessoas tiram a vida das outras porque tá com medo de ser tirada da sua própria vida. Você entende? Então, assim, é uma cachoeira, cara. É uma coisa que liga a outra. E por isso que eu acho que as pessoas elas têm que repensar sobre isso. E a Bíblia, ela coloca isso. Ela coloca que nós não podemos matar. E aqui fala, Jeremias, antes de formá-lo no ventre, eu o conheci. Eu o conheci. Deus ele já tem um caminho preparado para aqueles antes de nascer. Para todos antes de nascer. Tem um certo rabino, eu não concordo muito com as ideias dele, mas eu estava assistindo um certo rabino ali no Inteligência Limitada ali no Vilela, né? Eu gosto muito de assistir podcast, eu indico aqui pra você. E ele estava falando sobre isso. Falando que as almas, tem muitas almas ainda para nascer.
E cada alma é apresentada diante de Deus antes dela descer aqui e ser gerada dentro de alguma pessoa, né? E falando nesse sentido, assim, é bastante interessante, né? Porque as pessoas, elas nascem com um propósito. As pessoas nascem com um propósito, sabe? E elas nascem com uma chance de viver uma vida, sabe? E elas são tiradas e cortadas ali no ventre de sua mãe. Isso é triste. Porque o que está acontecendo? Eles estão querendo descriminalizar isso para as pessoas que se arrependerem de se engravidar podem tirar a vida dos seus filhos, dos bebês, na sua própria barriga. Porque foi por um acidente, porque foi por isso que aconteceu, por uma coisa que aconteceu. E uma coisa também é o Estado, sabe? O Estado, ele tem falhado em conscientizar as pessoas, em dar mais acesso às pessoas de preservação, dar mais ferramentas de preservação, tanto para homem quanto para mulher, mais conscientização na educação. Então, parte dos dois lados, das próprias pessoas que elas não têm essa responsabilidade e do próprio Estado que não ajuda. Então, e o que compõe o Estado? As pessoas. Quem compõe o Estado são as pessoas, são os políticos, são os servidores, são os profissionais. Então você vê que as pessoas que não cooperam, as pessoas que não ajudam. E aí você vê a decadência da humanidade nesse sentido. O segundo ponto aqui que nós podemos pegar é o ponto negativo que a ciência coloca. Um grande médico geneticista, na verdade, o nome dele é Jérôme Lejeune, é um nome francês, né? Olha só o que ele diz. A vida começa quando o DNA único e irrepetível de um novo ser humano é formado na fertilização. É um médico, né, que estuda a parte de genética, trabalha com a parte de genética. Então ele coloca isso aqui, que a formação do embrião é um momento em que ele é considerado um organismo individual. A partir do momento que ele já recebe o DNA dele ali, ó, que é irrepetível, que é único, ele já é uma vida. É o que a ciência diz. E o terceiro ponto aqui são os riscos e consequências para a própria moça, para a própria mulher ali que está querendo fazer aquele tipo de aborto. Porque psicologicamente vai atingir ela. A saúde também vai atingir ela. O corpo dela também pode ser atingido. Pois é algo perigoso. É algo perigoso de ser feito. E a mente dela também vai ser atingida por aquilo. Sabe? Igual eu falei, é responsabilidade tanto das pessoas quanto do Estado. Mas lembre-se, o Estado é feito de pessoas também. Então é irresponsabilidade de pessoas dos dois lados. E as pessoas, elas querem cada vez mais abrir, cada vez mais facilitar em que as pessoas possam curtir irresponsavelmente. Até porque, cara, fora a situação que eu citei ali no artigo 128 de fora aquela situação, essas situações, você vê que a maioria das pessoas, das mulheres que abortam, são jovens. Tem que ser conscientizado também os homens. Os homens também tem que ter essa consciência dentro de si, de que ele pode estar arruinando a vida de uma mulher ali, se ele não se preservar. E isso tem que partir do homem. Até porque eu creio, na minha mentalidade, não pode haver relação antes de casamento, não. Não pode haver relação antes do casamento. Tem que ser dentro do casamento. Então você vê princípios aí que são quebrados. Você vê princípios aí que não são guardados. Que as pessoas tinham que aprender. Que a sociedade tinha que ensinar. Que a sociedade tinha que ensinar uns para os outros. Olha, se guarde. Tome cuidado. Né? Ainda mais se a pessoa ela quer fazer isso antes do casamento, né? Se ela não quer seguir esse princípio, que é um princípio até bíblico, que ela se preserve. Mas ninguém liga pra isso. Porque as pessoas de hoje são irresponsáveis e só querem curtir a sua vida. Só querem curtir a vida de pecado. Você me entende? Você me entende que está tudo interligado? O pecado, com o aborto, com a responsabilidade das pessoas, com a responsabilidade com a corrupção humana,
Porque eu não tô colocando a culpa só ali nas pessoas que fazem. Eu estou colocando a culpa das pessoas que compõem a organização da sociedade, que é por meio do Estado, por meio da política, né? Eu nem gosto muito de falar sobre política de Estado, essas coisas. Mas é regido por pessoas. E se as pessoas não tiverem essa consciência, não tiverem os princípios, não vai ser feito. E aí que entra o Evangelho. Porque o Evangelho muda a vida das pessoas e traz os princípios de Deus na vida das pessoas. E isso acontece. A sociedade é transformada. A sociedade ela é mudada. E Lucas, quais as alternativas a essa situação? Thomas Edison, inventor e cientista, diz assim: acredito que o aborto seria uma experiência terrível e destrutiva para a nossa humanidade. E espero que eventualmente reconheçamos que isso não é a resposta. Sabe? É uma experiência terrível para as pessoas. Isso. É uma experiência terrível. E o que na minha concepção, Lucas, o que tinha que ser feito então? Cara, se a pessoa ali, ela por acidente ou por, né, ela não quer ter, o Estado poderia oferecer, olha, nós vamos oferecer aqui para você um tratamento psicológico, médico, nós vamos aqui estar oferecendo para você um programa, uma bolsa para te ajudar até o final. Se você não quiser, você pode doar para o Estado, que o Estado levará para a adoção. Eu só estou dando um exemplo, gente. Só estou dando um exemplo. Mas, muitas vezes o próprio Estado não dá essa oportunidade para as pessoas, não dá essa saída, por causa das pessoas que estão lá dentro, por causa da corrupção humana, por causa da corrupção no coração das pessoas. Porque as pessoas, elas não querem fazer o bem para as outras, elas não querem pensar no bem para as outras, elas só querem poder. E o ser humano é isso, ele só quer poder. Só quer poder estar lá dentro e se perpetuar. E é isso que acontece. Essa é a realidade do mundo. Essa é a carne humana. Essa é a concupiscência carnal. Esse é o pecado. Você me entende? Você tá entendendo onde eu tô querendo chegar? Então, o ser humano ele tem que ter uma mudança no seu coração. Em tudo. Porque tudo está interligado. Você viu que eu liguei aqui o Estado, liguei aqui as pessoas, a responsabilidade e tudo mais. Fiz aqui uma ligação. E tudo se liga. Se um falha, o outro ali tem o resultado da falha. Se aqui falha, aqui também vai ter um outro resultado. E aí acabamos chegando nessas situações, onde vai ter que ser julgado. Um caso desse. Sabe? Então, é isso que eu venho trazer aqui para nós. Que possamos aprender que o homem ele é caído e que o homem precisa do Evangelho em seu coração. Que eu e você precisamos do Evangelho para ter o nosso coração mudado. Porque você vê toda essa cascata aí de problema, um ligando ao outro, um dando resultado ao outro, por causa da concupiscência e por causa do pecado humano. Então, que nós possamos aprender que o Evangelho é a única salvação e a única saída para a humanidade. É esse vídeo aqui que eu deixo para você. Se você gostou, peço que você deixe seu like, se inscreva aqui no meu canal para mais vídeos e compartilhe. Compartilhe para que mais pessoas possam aprender com essa situação, que nós precisamos do Evangelho na nossa vida.